De facto, é muito característica em Portugal, muito utilizada e muito protegida, porque é mesmo uma característica de pavimentação nossa, mas de alguma forma terá que ser corretamente aplicada. Teremos que distinguir sempre uma intervenção nova de uma intervenção já existente, ou seja, uma intervenção nova à partida deve nascer e obrigatoriamente de um ponto de vista legal aparecerá cumprindo as disposições legais e terá, quanto a mim, deverá ter em vista ou em conta os aspectos da mobilidade. Agora, a intervenção em espaços já existentes, já consolidados, por vezes aí é que pode ser mais difícil e obriga a alguma imaginação. Por exemplo, os nossos centros históricos muito característicos de ruas extremamente neste caso estreitas, muitas das vezes sem passeios, ou com passeios onde só existe o lancil, e o lancil ainda está ocupado pelo semáforo, ou por uma sinalética, um proibido, etc., por onde passa o peão. Por onde passa, e não estou a falar de uma pessoa com deficiência, por onde passa uma mãe com um carrinho de bebê, sem pôr em perigo a vida dela, a vida do bebê e a vida do próprio automobilista, ou neste caso da pessoa que vem a conduzir o carro. Portanto, é assim, é toda uma intervenção que temos que ir. Penso que toda esta preocupação ao nível da mobilidade e da acessibilidade das nossas cidades é uma preocupação crescente. Tem vindo de alguma forma a impor-se ao nível do desenho urbano, como preocupação ao nível de todos os técnicos que intervêm diretamente no território. Uma preocupação tão grande que justificou este livro, Os Territórios Sociais da Mobilidade, não é, Paula? Do que é que fala especificamente? Fala essencialmente de três grandes preocupações que eu, a certa altura, achei que tinha a ver com a não inclusão no planeamento das cidades, que é a questão das mulheres. As mulheres têm hoje ritmos de vida completamente diferentes que tinham no início do século passado. Assumem-se claramente como grandes geradoras de mobilidade, já ultrapassaram as dos homens, os dados evidenciam claramente isso, mas utilizam modos repartidos de transportes, coisa que o homem utiliza sempre o automóvel, em termos gerais. Os dados são dados estatísticos das duas grandes áreas metropolitanas e, portanto, se utilizam modos diferentes, como, por exemplo, utiliza o transporte público, é mais usado pela senhora, pela mulher. Então, ele tem que ser rapidamente compatível com a questão da mulher, que utiliza mais vezes, que precisa que seja mais confortável, que seja mais ajustado aos seus horários. Às vezes até tem degraus tão altos. Exatamente. E depois a questão das pessoas idosas e das pessoas com deficiência. Portanto, essencialmente isso. Portanto, são três percepções de mobilidades excluídas, que eu assim chamei, e que vão provocar territórios... As mulheres, os idosos, as pessoas com deficiência. São três grupos que eu estudei e sempre com uma abordagem a nível da mobilidade. E, portanto, é muito interessante ver o território da grande área metropolitana do Porto, que é neste caso o caso prático, e os seus modos, os seus padrões e estilos da mobilidade que são completamente diferentes, e o desajustamento entre as realidades sociais e o planeamento da cidade. Por último, mesmo para terminarmos, temos alguns segundos apenas, temos ali o primeiro jornal que inclui o planeamento para a mobilidade, não é? Exatamente. É o primeiro jornal que existe em Portugal, acabou de ser lançado este mês. Esperemos que corra muito bem. Ele é mensal, portanto, e pretende dar a conhecer todos, ou melhor, alguns, como é óbvio, alguns dos projetos que nós julgamos serem importantes, como boas práticas no campo das cidades, da competitividade das cidades, e que, portanto, consiga transmitir aos técnicos e aos autárquicos e a todas as pessoas que gostam de compreender as cidades. No fundo, o que estamos aqui a falar hoje, este programa, é compreender as cidades. Claro. Portanto, passar esta mensagem de que há muita coisa boa que se faz no nosso país, ao contrário que muitas vezes nós vamos pensando, comparativamente com a Europa, estamos atrasados claramente, é óbvio, mas temos muito boas práticas e, portanto, é realmente um veículo que pretende levar esta mensagem de como planear bem a cidade a vários níveis, como ambiente, etc., mas claramente com uma vocação também para a área da mobilidade. Lia, o futuro vai ser melhor. Esperemos. Parece que sim. Pelo menos com arquitetas como a Lia, tenho a certeza que sim, que obviamente está sensível para todos estes problemas. Muito obrigada às duas por terem vindo até aqui. Nós estivemos a falar sobre mobilidade urbana. Se tem comentários ou questões para nós, faça-nos através do e-mail mundodasmulheres@sic.pt. Na segunda parte vamos falar sobre mobilidade dentro de casa. A Bárbara Bilibernice traz-nos sugestões para nos livrarmos da tralha lá de casa. Depois vem a Raquel Estrada com a nova rubrica Life Cooler. Até já.